Pois é, meus amigos, faz um bom tempo que eu não apareço aqui no canal com os vídeos longos. Vocês costumam me acompanhar mais através dos vídeos shorts, no Instagram, ou nas lives com os canais parceiros quando me convidam para alguma resenha, algum bate-papo, algum debate. Mas eu não podia deixar de aparecer aqui para manifestar o meu sentimento de tristeza, de revolta, de indignação, de preocupação com tudo que vem acontecendo com o Fluminense ao longo desse 2024, que mês a mês o Fluminense piora seu desempenho, consequentemente seus resultados que não aparecem. Hoje, nessa partida contra o Vitória, mais uma derrota do Fluminense, a quinta consecutiva no Campeonato Brasileiro, e o cenário vem ficando cada vez mais desesperador. O semestre já está virando essa semana ainda, já vamos entrar no segundo semestre, e o Fluminense, nesses 6 primeiros meses do ano, venceu um único jogo contra adversários que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro. Disputou os clássicos do Campeonato Carioca e disputou até o momento 12 rodadas de Campeonato Brasileiro. E tudo que o Fluminense conseguiu foi uma vitória suadíssima contra o Vasco. Vasco que também passa por uma situação parecida com a nossa. Problemas de gestão, problemas em campo, problemas de comando técnico, mas o Fluminense parece que está entrando num abismo cada vez mais profundo, considerando a maneira que é gerida, né? Uma gestão muito pautada por gratidão e amizades acaba gerando comodismo, descompromisso no elenco, uma espécie de barriga cheia, um sentimento de dever cumprido após as conquistas de Libertadores e o bicampeonato carioca. Parece que uma parte muito considerável desse elenco já está com aquele sentimento de dever cumprido, que venha o próximo clube. E o Fluminense precisa, nessa janela do mês de julho, que está para se abrir, ser extremamente cirúrgico nas suas contratações e que venham, além do Thiago Silva, pelo menos 4, 5 reforços chegarem já para jogar, não para brigar só por posição. E algumas decisões precisam ser urgentemente feitas com jogadores que, por uma série de razões, não têm condições mais de continuar jogando pelo Fluminense. Seja por questão física, seja por questão técnica, seja por essa questão da indolência, do descompromisso, da barriga cheia pós-Libertadores, ou também por putaria e sacanagem, sabe? Porque o Fluminense precisa de caras que estejam de fato com sangue nos olhos, que a grande maioria desses caras sejam os utilizados por Diniz ou sejam os utilizados nessa estreia do Marcão no comando técnico desse jogo de hoje. Você não vê sangue nos olhos praticamente nenhum deles. São caras... Cara, nesse jogo contra o Vitória, se você colocasse 11 ratos em campo, teria mais dinamismo, teria organização em campo, porque o Fluminense segue sendo um grande vazio de ideias, segue sendo um grande vazio de comando, um grande vazio de tudo. E você olha o Fluminense em campo e você não consegue ver a menor energia, o menor sangue em todos esses caras. Você não consegue olhar para dentro de campo e conseguir livrar a cara de quase ninguém. Sabe, até jogadores que a gente tinha algum apreço em 2022, em 2023, você olha e vê que o cara não está ali se arrastando, ou ele foi abduzido por esse comodismo que está impregnado na grande maioria desse elenco do Fluminense de 2024. Seja também por questão física mesmo, quem não está bem, cara, vai dar lugar para quem também, sabe? A gente olha a situação do Germancano, que vem fazendo um ano de 2024 pavoroso, triste, melancólico.
sofrendo para conseguir se manter em pé dentro de campo, e a gente olha para o banco, a gente olha para um John Kennedy completamente descompromissado com esse time. A gente olha para o Cauã Elias também, que foi mais um daqueles jogadores pegos em atos de indisciplina. A gente tem um Lelê machucado, que a gente não consegue olhar para nenhuma solução para banco de reserva. A gente olha para os moleques da base e também não consegue ver uma luz, sabe? E a gente vê jogadores que foram emprestados, como o João Neto, por exemplo, metendo 2 gols numa decisão de Copa do Nordeste. E jogadores no qual o Fernando Diniz não quis continuar contando ao longo do ano. E a gente não tem alguém, um centroavante capaz minimamente de ter mobilidade. A gente tem jogadores de meio também que, cara, qualquer time que tenha 2 tartarugas nas pontas escapa e consegue pegar uma, a outra escapa, sabe? Um meio campo que a gente viu hoje com Martinelli, Gabriel Pires, Ganso e Davi Terãs de 14 milhões de reais, que até agora não conseguiu mostrar absolutamente nada. Dinheiro jogado no lixo, dinheiro rasgado da gestão Mário Bittencourt, que, cara, eu sofri por ter perdido 2 horas e meia da minha vida assistindo essa coletiva medíocre, patética, nojenta do Mário Bittencourt para falar sobre a demissão do Fernando Diniz, falou sobre aviação, falou de um abraço de 15 minutos que ele deu no Fernando Diniz após uma demissão, uma situação aleatória aí da vida. Falou abertamente que pretende manter o Marcão até o final do ano. O Marcão e os seus parças, a panela que vai continuar imperando nesse Fluminense, o seu Felipe Melo, Marcelo, Thiago Silva vai chegar para compor também essa mesma panela. Eu tenho muitas dúvidas do quanto o Thiago Silva vai render e contribuir de fato mesmo dentro de campo quando tiver condições de estrear. Tenho muitas dúvidas do rendimento, da capacidade de mobilização desse time de fato jogar e organização no sistema defensivo. O Fluminense sofreu gols em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Todos. E o Fluminense não teve a mínima capacidade, não foi nem de vencer o Vitória em casa, não, no Maracanã, diante de 20 e poucos mil torcedores que compareceram. O Fluminense não foi capaz de conseguir passar o jogo sem tomar um gol. Tomou o gol no finalzinho, aos 44 do segundo tempo, quando o jogador do Vitória, se eu não me engano, foi o Hugo. 3 jogadores do Fluminense marcando com os olhos o cara, ninguém para conseguir dar um bote, ninguém para parar o cara com uma falta. O cara entrou como quis e deu assistência para o Wanderson como quis. Esse é o time do Fluminense hoje. Um time que olha o seu adversário jogar, e o Fluminense toma sufoco com qualquer time. Um Juventude, quando empatou 1-1 com o Juventude do Roger Machado, de tomar uma virada constrangedora de um Atlético Goianiense do Jair Ventura, que já foi demitido, inclusive, do Goianiense. E de ter essa derrota extremamente escrota contra o Vitória da Bahia na noite dessa quinta-feira no Maracanã. Então o Fluminense tem esse jogo contra o Grêmio no domingo, é um jogo de 2 desesperados, e o empate vale mesmo que merda para o Fluminense. O Fluminense ir para o Sul, empatar com o Grêmio é um resultado lixo. O Fluminense não pode sair de lá com menos do que uma vitória. Esses caras, esses medíocres, esses covardes, indolentes, precisam dar uma resposta para essa torcida. Precisam. Ou rua, na grande maioria desses vagabundos. Rua. O seu Renato Augusto, seu Douglas Costa, seu John Kennedy, Alexander. Como assim proposta, cara? Libera.
muito ajuda quem não está atrapalhando, e muitos desses caras estão atrapalhando. Gabriel Pires, seu Felipe Melo, tá bom também, contribuiu bastante com o Fluminense enquanto esteve, vestiu a camisa, mas não dá mais seu Felipe Melo também, você não consegue jogar um jogo mais inteiro. É uma substituição desperdiçada cada vez que esse cara entra em campo. A gente sabe que ele vai precisar sair em algum momento do jogo. Então o Fluminense precisa fazer uma limpa geral nessa virada de semestre, nessa próxima janela. E traga quem for, cara, que traga o Léo Gamalho para fazer gol. Mas traz alguém que esteja disposto, interessado em manter o Fluminense na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, porque tempo dá do Fluminense fazer uma campanha de recuperação e de seguir adiante nas Copas. Mas honestamente eu não estou nem preocupado com Copa do Brasil, com Copa Libertadores a essa altura não. Estou preocupado em ver o Fluminense sair desse esgoto que esses vagabundos colocaram no Fluminense. Gestão Mário Bittencourt e esses jogadores indolentes. Também com a assinatura do Fernando Diniz, que apoiou comandou até domingo toda essa bagunça que se tornou o Fluminense. É isso, é o desabafo. O Fluminense volta a campo domingo contra o Grêmio, lá no Sul, e vamos ver o que acontece. O sentimento de desesperança vem predominando cada vez mais, mas a gente segue aqui fazendo um esforço sepulcral aqui para continuar acreditando. Semana que vem, Maracanã novamente contra o Internacional. Se inscreve no canal, like no vídeo, deixe seu comentário. Estamos abertos aqui ao debate respeitoso, sempre. Tamo junto, valeu!